Reiniciando. Tem alguém aí? Boa noite, boa noite. Tentando novamente aqui conectar o ao vivo. Boa noite. Olá, pessoal. Boa noite. Oi, Mari. Agora acho que vai. Oi, pessoal. Boa noite, boa noite. Vamos chegando. Boa noite, Mary Ellen. Mariellen, Mary Ellen. Tudo bem? Oi, Vini. Boa noite. Boa noite, pessoal. Hoje tem repeteco da live de sexta-feira, né? Por alguns problemas técnicos aí não consegui gravar. Oi, Andréia, boa noite. E eu acho importante a gente falar sobre o câncer de mama, os desafios que a Maristela enfrentou, né? Não só desafios financeiros, desafios na vida, na rotina, né? No nosso psicológico. Foi muito importante porque na sexta-feira, quando ela... Oi, Ru. Quando ela comentou, o pessoal nos comentários da live falava assim, eu não me canso de escutar essa história, eu não sei quem foi que comentou isso. E aí eu falei, nossa, a gente precisa deixar gravado, né? Porque muita gente não consegue assistir agora ao vivo, né? E depois eu subo pro Facebook também, então a gente tem bastante participação. Então, na sexta-feira todo mundo, cadê? Cadê a live? Será? Eu falei, gente, teve um problema técnico, a gente não conseguiu gravar. Mas graças a Deus conseguimos aí um novo horário. Maristela muito gentilmente se dispôs aí a falar novamente com a gente. E, bom, então eu vou começar aqui me apresentando, né? Então vamos começar, vamos fazer de conta que não aconteceu. Foi só um ensaio lá na sexta-feira para a gente aprimorar aqui hoje, tá bom? Então quem assistiu na sexta vai poder rever novamente a história linda da Maristela aí, nossa experiência, nossa amizade, né? E como que funciona? Meu nome é Silvia, eu tenho 42 anos. Eu vim de uma carreira pública, trabalhava nos Correios, né, como gerente. E em 2016 eu resolvi mudar de carreira, né? Oi, Thaís, tudo bem? Boa noite. Então eu resolvi mudar de carreira, sair da carreira pública para entrar numa multinacional, que eu atuo hoje como coordenadora administrativa e finanças. Né? E nessa mudança, lá em 2016, eu vi que eu ganhava a mesma coisa, o mesmo salário, só que eu gastava mais. Então eu comecei a rever minhas finanças, comecei a conhecer, a trabalhar mais isso. E aí eu fiz um curso com Gustavo Cerbasi de equilíbrio financeiro, né? E a partir disso aí eu comecei a trocar dicas com amigos, a gente fez grupos de WhatsApp, que a gente trocava dicas de investimento, de orçamento doméstico, dicas de economia, né? Então a gente começou eu comecei a fazer esse trabalho lá em 2017, né? Um ano depois que eu entrei na Coca-Cola. Então, aí a partir disso, todo mundo que me chamava, a gente conversava, sempre caía o assunto de finanças. E aí, quando foi agora na pandemia, eu resolvi em 2020 ingressar no curso de educador financeiro, né? Então eu trabalho com atendimentos online, né? E falando um pouco disso, de organizar as finanças, de começar a investir, de colocar em ordem, né, essa parte que é tão essencial na nossa vida e a gente acaba deixando um pouco de lado. Mas tudo existe um processo, né? A gente tem que começar aos poucos. E as pessoas acabam se atropelando, né? E é importante a gente ter alguém para orientar. Então, esse é o meu trabalho, de fazer as sessões online, né? E a gente vai fazendo um acompanhamento na organização financeira, né? Se quer criar a reserva, é que muitas pessoas falam que é reserva de emergência. A Thaís que está aí fala reserva da paz, né? Eu falo que é reserva da liberdade, porque a gente, com dinheiro, a gente começa a ter mais liberdade para fazer o que quer, onde quer, quando quer, né? Então a importância da gente ter essa educação, esse conhecimento, né? E além do conhecimento que eu oriento as pessoas, outra coisa que eu acho importante que a gente trabalha também nessas sessões são as crenças, né? Então a gente trabalhar de dentro para fora. Porque não é só sobre números. A gente tem que trabalhar quais os comportamentos que fazem você se endividar ou você gastar além da conta, né? E não ter essa disciplina para criar sua reserva. Então é isso, o meu trabalho como educadora financeira. Mas aqui na Live das Amigas, o que eu fiz? Toda semana eu trago uma amiga que tem um estilo de vida diferente ou uma experiência que passou que possa agregar aqui na nossa conversa, no meu trabalho como educadora financeira.
né? Então já tivemos aí astrologia, já tivemos lifestyle com a Angélica, que vive viajando de moto pelo Brasil. E hoje a gente vai falar com a Maristela, que enfrentou um câncer, né, em 2016 e tudo que influenciou isso, né, nessa vida. Então, nesse desafio, né, porque eu acho que também a gente tem que se reinventar a cada dia, mas quando acontece uma coisa dessa, como uma doença, né, a gente precisa parar um pouquinho. E ela vai falar um pouquinho sobre isso. Mari, você tá aí? Deixa eu te chamar aqui. Cadê Maristela? Entrou? Oi, linda! Entrei, tudo bem? Tudo bom? Peraí, deixa eu me organizar aqui. Ok, entrei, tudo bem? Tudo certo. Obrigada por ter aceito aí novamente meu convite. Ainda Imagina, é estou um engatinhando prazer. nas lives, Ah, mas a imagina, é um gente vai prazer, aprendendo. Silvia. Um E é sempre prazer. bom a gente escutar a sua história, o seu testemunho aí, né? Tantas Aham, pessoas legais que a gente participaram com a gente na sexta-feira. Eu acho tão importante a gente reforçar esse assunto, esse tema, né? E não só para uhum, as mulheres, os homens também às vezes têm uma doença grave, né? Então é importante a gente saber como que as pessoas superam isso, como elas enfrentam esses desafios, né? uhum. Então, vamos começar aí. Eu quero que você se apresente, né? Tem vários amigos aí que não estavam na sexta-feira e não te conhecem, então, por favor, a palavra é sua. Sim, meu nome é Maristela, tenho 53 anos, sou administradora, corredora amadora. Tanto que a minha ligação com a Silvia está aí no esporte, né? É, enfrentei, como ela disse, né, um câncer de mama, foi um grande desafio na minha vida. Eu digo que hoje tem a Maristela antes do câncer e tem a Maristela depois do câncer, que tem uma mudança incrível. Mas eu estou vendo que muitos amigos estão entrando agora, né? Eu acho que pelo meu endereço. E eu queria aproveitar e falar um pouco de você, né, Silvia? Você comentou, você deu um briefing aí do teu trabalho. A Silvia Uhum. é uma amiga querida, uma mulher que eu admiro. Posso contar como é que foi o nosso encontro? Como que Pode, foi essa... pode, pode falar. Nós nos conhecemos na assessoria, praticando corrida, e no primeiro dia, quando ela me contou que ela abriu mão de uma empresa estatal, né, para entrar numa iniciativa privada, eu achei isso tão ousado, né, da tua parte. E hoje você é uma pessoa, é uma consultora em finanças, uma mulher competente, uma executiva. E é um grande prazer, eu tenho o maior orgulho de ser tua amiga. E no esporte Obrigada. você manda muito bem. Que bom, Muito bem. obrigada. Eu estou afastada, né? Você continua correndo, mas eu estou um ano, já estou doida aqui querendo voltar, mas trabalhando no fortalecimento, mas logo estarei de volta aí para a gente correr e viajar. É muito Vamos bom. sim. Vamos sim. Então, vamos lá. Eu Vamos lá. vou. Quer que eu comece a contar a minha história? Você vai me Pode, perguntar? Como que a gente vai fazer? pode começar, pode começar. Você quer que eu pergunte? Então, vamos lá. A gente já Vamos falou como a lá. gente se conheceu, e aí eu quero que você Uhum. me fale como foi descobrir, como foi receber o diagnóstico do câncer de mama. Porque eu acho que isso é um impacto muito forte quando a gente recebe uma notícia dessa, né? Sim, sim. Foi. Eu sempre tive, sempre cuidei da saúde. Eu tenho histórico de mama na família, de câncer de mama. Então, era mulher que fazia os exames a cada 6 meses. E então não foi algo que eu acabei me descuidando, não. A cada 6 meses, 8 meses, eu estava fazendo os exames. E descobrir não foi um tumor palpável, eu estava sempre fazendo autoexame. Aproveito para lembrar todas as mulheres que estão aí para fazer mensalmente o autoexame de 3 a 4 dias após a menstruação. A mulher que não menstrua mais, escolhe uma data lá no teu calendário para fazer o autoexame, é super importante. O meu câncer, quando eu descobri, ele não era palpável. Eu tive algo já sobrenatural desde a descoberta, porque eu senti dores na mama, pontadas na mama, coisa que não é comum. E aí eu fui ao médico.
E ele também achou que não era nada, mas vamos lá fazer o exame para tirar, para desencargo. O Uhum. dia que eu fui buscar esse resultado, né, que os exames eles vão sendo progressivos, mamotomia, ultrassom, mamografia, e o dia que eu fui efetivamente buscar esse resultado, fui em São Paulo, foi uma véspera de feriado, um dia chuvoso, e eu estava sozinha, né? E, claro, com aquele medo muito grande, mas quando a secretária me deu o envelope na mão com o meu resultado, eu tomei a decisão de não abrir. Aí eu sentei com aquele envelope no meu colo, parecia uma bomba relógio, Nossa. naquele consultório, me lembro como hoje, um ambiente frio, e eu falei naquele momento com Deus, olha, eu não sei o que tem aqui, mas sozinha eu não sou capaz de enfrentar, mas contigo eu sou, né? E logo meu nome apareceu, eu me deparei de frente com o médico, ele abre aquele envelope, olha com aquele olhar muito sério, faz um monte de anotação, eu falei, ai... Bom, quando ele me deu a notícia, realmente foi respirar fundo e eu falei para ele, olha, essa doença não é para a morte, mas essa doença é para a vida. Ele arregalou os olhos e me olhou, eu não chorei, conversamos sobre os próximos passos, eu me mantive uma paz que não é humana, aquela vem lá do céu, né? Aquela coisa bem sobrenatural. E eu me lembro que eu fiz uma pergunta para ele. Eu estava treinando para fazer a São Silvestre, porque eu tive o diagnóstico no mês de setembro. E eu estava assim, numa ótima forma treinando. Eu ainda disse para ele: eu vou conseguir correr na São Silvestre? Ele: não, você vai estar fraquinha, vamos deixar para depois, né? Mas, Silvia, esse posicionamento que eu tive foi muito importante, da forma que eu recebi, da forma que eu encarei. Eu me lembro que Travou, peraí. Acho que travou um pouco. tanto que é comum. Travou um pouquinho? Agora voltou, Voltou? voltou, voltou. Tá, para mim tá normal. Voltou? Voltou. Então, Travou de novo. Acho que minha conexão tá. Não sei se é a sua, Mari. Parou a conexão. Ih, gente. oi, voltou? Voltou, Silvia? Eu não tô te ouvindo. Ah, voltou, voltou. Agora Voltou? sim. Ai, que bom. Bom, deixa eu retomar. Eu acho que eu parei quando Você ele estava se me disse, preparando para São Silvestre. É, me você perguntou preparando para se é. São Silvestre. Ah, eu perguntei para ele, ele disse que realmente não teria condições para participar, que eu estaria muito fraquinha. Mas o que eu disse também, que foi muito importante esse posicionamento, da forma que eu recebi essa notícia, e que eu não senti pena de mim mesma, não fui a vítima, né? A gente está com problema, vamos lá, vamos enfrentar. E uma coisa importante, que quando eu cheguei em casa, eu peguei o nome, né, do tipo do câncer que eu tinha, porque existem vários. Muitas pessoas me procuram e falam: "Ai, qual tratamento você fez? Quantas químios você fez? Você fez rádio? Você não fez rádio?" Porque hoje em dia existe a identidade do tumor, né? A medicina está muito adiantada. Então, cada tipo de câncer de mama tem um protocolo diferente. Então, é importante as mulheres saber disso, porque às vezes falam: "Ai, mas o médico não me passou isso, o médico me passou diferente. Será que está certo? Será que está errado?" Não, existem tipos de câncer.
E o tipo de câncer que eu tive é um tipo muito agressivo. Até então eu não sabia, eu peguei um nome lá, sentei com o computador, abri o computador, coloquei o nome lá no Google. Quando eu comecei a ler as estatísticas e comecei a me dar conta do quão grave era aquela doença, naquele mesmo momento eu tomei a decisão de fechar o computador e não ler mais nada, porque aquilo estava roubando a minha fé, roubando a minha esperança, né? Uhum. Então, isso eu trago para a minha vida, Silvia, porque às vezes nós temos projetos, nós temos sonhos, temos alguma coisa para concretizar e você compartilha com alguém, compartilha com a pessoa errada, e ela fala, ih, para com isso, não vai dar certo não, né? É a história do sapo surdo, né? Você conhece a história do sapo surdo, né? Que ele vai Como é, subindo, subindo, e todo mundo falando que você não vai conseguir, né? Você não vai é, conseguir subir, não sei o quê, e ele era surdo, ele conseguiu, porque não ficou escutando os outros, né? exatamente. Então, naquele momento, o Google era uma voz inimiga dizendo: olha, não vai dar certo, olha a estatística, é pouco provável, olha isso, né? E foi naquele momento que eu tomei a decisão de não ler mais, até hoje eu não li mais a Eu respeito. lembro E que uma... quando iniciou a pandemia, né? A gente também ficou nesse. Uhum, Você colocou lá no nosso grupo, falou assim: meu, eu decidi que eu não vou ver televisão, não vou ver mais essas notícias, porque a gente já está num ambiente que de tanta doença, de tanta coisa, né? E por que que a gente vai uhum, ficar falando? Eu já tomo para mim também, eu não assisto televisão. Noticiário, nem pensar, porque aham. realmente o foco é sempre no problema, né? Eu tô lendo aqui os comentários que estava sem som. Será que as pessoas Mas acho perderam que já melhorou. informação, Comenta Silvia? aí, gente. Vocês estão escutando a gente? Estão ouvindo Mas vai bem? ficar Perder? gravada. É. Então, qualquer coisa Quem vocês perdeu um comentem, tá peixinho, bom? vê aí, gente. Qualquer coisa fala. Acho que Então, foi na tá hora que eu tava joia. mudo aqui. Mas com Mas vamos relação lá, à pandemia, com relação à pode falar. pandemia, que eu coloquei logo do início lá no grupo, que foi um posicionamento que eu tive realmente, que todas as informações sobre a pandemia até o momento eu já tinha. Então, como evitar os cuidados, né, que eu tinha que tomar, etc. O restante, a estatística, aquele bombardeio de más notícias, aquilo faz muito mal. Então, realmente, Uhum, eu me protegi meu coração e tomei a decisão de não ver mais notícias, né? Isso lá atrás. uhum. E agora, quanto ao câncer, que eu queria te perguntar. Muita gente, quando descobre, principalmente as mulheres, elas se retraem, né? Elas se Uhum, escondem. Principalmente a questão da uhum, vaidade, eu vou perder o cabelo, né? Vou ficar seca, uhum, batida. E contigo foi uhum. diferente. Eu queria saber como é que foi isso, porque você já me falou que você, quando você recebeu o diagnóstico, você escolheu viver. Mas eu vejo que Sim. nas fotos, você carequinha lá, super alegre, eu queria que você contasse essa história. Uhum. Tem duas coisas bem interessantes com relação ao cabelo, né? Primeiro que o cabelo para mulher é um adorno, né? É uma coisa que a gente gosta, a gente cuida, a gente É a investe. coroa da rainha, é a coroa da rainha. Exato. Eu tinha o cabelão no meio das costas, né? E, e o médico ele comentou comigo que na terceira quimioterapia eu estaria sem cabelo, porque eu comecei com as químios mais fortes, né? Eu estou vendo que tem gente aí que já passou pelo câncer, algumas amigas minhas sabem do que eu estou falando. Então eu comecei com a quimio mais forte, ele falou, olha, a partir da segunda ou a terceira você não vai ter mais cabelo. Olha, passou a primeira, a segunda, a terceira, eu estava indo para a quarta, nada. Eu falei, pronto, é um milagre, não vai cair o meu cabelo. E um belo dia o médico me liga, e aí, você tá já sem cabelo? Eu falo, doutora, tá acontecendo um milagre. Meu cabelo não caiu. Ele falou, pois isso não é um bom milagre. Se não cair, significa que a quimio não está fazendo efeito, nós vamos precisar rever o tratamento. E naquele momento eu falei, entendi, Senhor, que caia todo o meu cabelo, né? E já me posicionei dessa forma e falei para minha família, para as minhas amigas, olha, quando cair o meu cabelo, vai ser um motivo de festa, não é de tristeza. Porque aquilo que eu queria é ser curada. E eu tinha como a Exato. linguagem do meu oncologista, você tem um bandido dentro de você e nós estamos arrumando uma estratégia para eliminar esse bandido.
né? Então ele falava dessa forma figurada. E aquilo eu falei, bom, eu tenho que acabar com esse bandido. Então, se é para ficar sem cabelo, é sinal que a munição que está sendo utilizada está fazendo efeito, amém, vamos ficar sem cabelo. E um belo dia, eu já tinha ido a São Paulo, pesquisado várias coisas, achei um lugar para botar uma peruca, escolhi uma peruca lisa, né? Porque as mulheres, né? A gente nunca está contente com nada, escolhi uma peruca lisa, assim, toda bonita. E o dia que, um belo dia, eu tomei banho, lavei o cabelo, eu tenho até uma foto com isso. Eu passei a mão assim, a minha mão saiu cheia de cabelo, né? E aí eu fiquei feliz, né? Fiquei feliz, fui até o lugar lá que eu já tinha escolhido, e lá raspou o meu cabelo, né? Já estava muito fraquinho, mas raspou todo. Eu fiquei de frente do espelho, olhando. A mulher falou: você quer virar? Você... Não, eu quero ver. Eu fiquei de frente do espelho, ela passando aquela maquininha, e eu agradecendo a Deus. Eu falo: olha, a quimioterapia está fazendo efeito, muito obrigada, né? Isso aqui é um sinal. E saí com a minha peruca fashion, cheguei em casa e super tranquila. Não foi motivo de choro naquele momento, mas é importante. Qual é a lição que eu tiro disso? É a forma que você encara a situação. Eu poderia ser a Uhum. vítima, a coitada, né? O porquê que está acontecendo isso comigo, etc. Não, mas eu resolvi olhar de uma outra forma. Exato. E tem, com o cabelo, ainda tem uma outra passagem que foi bem marcante. Um dia, eu me arrumando para ir para o hospital, para fazer a quimio, eu me tratei em São Paulo, tive a oportunidade de ter um bom convênio. Na época, me tratei num hospital bem bacana, um hospital de alto padrão. E eu me arrumei um belo dia, uma bela manhã, né? Eu moro aqui em Santos, para quem não sabe, e para subir a serra para ir até o hospital. Eu me arrumei toda como sempre, botei meus brincos, o meu salto, me maquiei, né? Dar aquela caprichada na maquiagem, porque a gente fica com cara de largatixa, porque cai sobrancelha, cai cílio, cai tudo, né? E a gente dá aquela caprichada. Mas na hora de entrar no carro, eu resolvi tirar a peruca. E fui para o hospital. Chegando lá, você vai tomar um lanche, porque a recomendação é que você vai para o tratamento com estômago cheio. E eu comecei a observar no hospital, andando para lá e para cá, o quanto eu chamava atenção, né? Eu falei, meio sem entender, porque tem tantos pacientes oncológicos andando para lá e para cá, e por que eu estava chamando tanta atenção? Aí terminei o meu lanche, efetivamente fui pro centro oncológico, a minha enfermeira comentou, tá sem cabelo, né, e tudo mais. Eu falei, escuta, mas por que eu tô chamando tanto atenção no hospital deste porte com centro oncológico tão grande? Ela disse, não é uma paciente oncológica que está chamando atenção, é uma paciente oncológica com brilho nos olhos, com sorriso, com essa energia toda que você tem. Eu falei, entendi. E ali, minha amiga, eu tomei uma decisão. Não vou mais usar minha peruca fashion. Eu vou mostrar a minha careca, porque ter câncer não é vergonha. Eu sei que tem muitas pessoas que escondem, eu respeito isso, mas eu acho que experiência como essa é para as fortes, sabe? Que Deus permite. Então eu falei, por que esconder? Não tem um motivo para esconder. Eu me lembro que quando eu era criança, não se falava nem o nome da doença. Fulano tá com aquela É, doença ruim, tá com né? aquela. É, Com aquela doença não tinha nem o nome, não se falava. não se falava. Então, eu falava, eu falei, não, eu vou, além de falar, eu vou mostrar para as pessoas, porque é uma forma de eu poder ajudá-las, para poder resgatar essas mulheres que estão em tratamento, para não se entregar. Elas têm que ser mais Exato. fortes, né? Então, era esse posicionamento que eu tinha, e eu fazia. E tem algo também que acontecia sempre durante as minhas sessões de químio. Eu usava um catéter, né? Tem até a cicatriz aqui, onde era pulsionado. A químio
para quem não sabe, dura de 4 a 5 horas, né? Existe um protocolo bem grande. E no primeiro dia que a enfermeira foi pulsionar, um dos momentos de muito medo, né, foi fazer a quimioterapia, mas era um medo que eu até guardei para mim, sabe? Que eu estava tão valente, mas a história da quimio era algo que eu falava, meu Deus, né? Eu tinha a imagem daqueles pacientes oncológicos, assim, bem debilitado, bem magrinho, bem, sabe, assim, com uma doença super avançada. Aí eu falava, eu vou sair de cadeira de rodas desse jeito, dessa quimio, como que vai ser? Era um bicho, né? Mas no dia, Deus me deu uma força tão sobrenatural. Eu fui para essa quimioterapia feita uma leoa, sabe? Eu fui ainda com meu notebook, eu falei, eu vou para lá, vou trabalhar, e foi o que aconteceu. E quando a enfermeira foi pulsionar, eu falei, espera só um pouquinho que eu vou fazer minha oração. E ela imaginou talvez que eu fosse fazer uma oração em silêncio, mas eu fiz uma declaração pedindo declarando a cura, né, efetiva, né, que aquele câncer não me pertencia, aquele inimigo não pertencia ao meu corpo, que eu me declarava curada. E que para Deus potencializar os efeitos daquela quimioterapia, para que realmente fosse efetiva e que eu não tivesse os efeitos colaterais, né? Eu estou com amigas aqui participando da live e essas minhas amigas foram testemunhas, porque eu não tive um vômito durante a minha quimioterapia, nem depois, né? Algumas amigas ficavam firmes ali na oração enquanto eu estava lá participando passando pela quimio, né? Realmente eu tive muita ajuda, né? Deus, acho que levantou um exército aí para me ajudar nesse Que sentido. ótimo. Então, esse posicionamento eu acho importante, Silvia, essa declaração, esse posicionamento da cura, de você, como você enfrentar, sabe, aquele inimigo. A Vera Fez comentou muita aqui, nossas diferença. palavras têm poder. E além Tem das a palavras, Vera. eu acho que Oi, a palavra Vera. ela vem para reforçar, o nosso sentimento. Aham, é Então, verdade. quando a gente fala, a gente tem um livro que fala muito disso, afirmações que permitem. Né? Então, as Isso, afirmações realmente permitem você conseguir o que você quer, você enfrentar o que você tiver que enfrentar. Né? Então, isso é muito exatamente. importante. Exatamente. E outra Olha, coisa que eu queria saber, pode falar. eu posso dar um beijo para. Olha, as minhas amigas aqui, Gente, Dalvinha, a Andréia, a Vera, mãe de uma amiga querida, que também é minha amiga, Ângela. Obrigada por estar participando. Vocês são fofas. Adoro. que graça. Então, e Fala, aí, desculpa. eu queria te perguntar do tratamento, né? A gente se conheceu na corrida, você já corria Uhum, quando você recebeu o uhum. diagnóstico, e como é que foi? Você conseguiu manter a atividade física durante o tratamento? Como foi? É muito recomendável você ter atividade física na vida inteira, em qualquer momento, mas para o paciente oncológico, ainda mais. Elis, obrigada, meu amor. Obrigada, minha companheira, Márcio. Olha que joia, um beijo para vocês. Obrigada, Vera. Tô adorando a live. Vera é uma fofa. Que ótimo. Atividade física é recomendável sempre, né? Com o paciente oncológico, principalmente, uma das primeiras perguntas que eu ouço quando eu retorno ao meu oncologista, depois eu preciso explicar o porquê, depois de 5 anos eu ainda retorno, se eu estou fazendo atividade física. Existem estudos dizendo que para evitar, um dos fatores para evitar recidiva, o retorno do câncer, é você ter uma boa alimentação e ter atividade física. Então, era super recomendável. Então, eu fazia caminhadas, eu dava uns trotinhos. Querida Marlene, uma amiga querida também, que superou um câncer gravíssimo, é outra vitoriosa, que eu me inspirei nessa mulher durante o meu tratamento. Um beijo Como para é bom a você. gente poder contar com as amigas. É muito bom. Nossa, a Marlene é uma pessoa super querida. Bom, então, durante a minha atividade, o meu tratamento, eu fazia atividade.
Mas a quimioterapia, ela tem uma particularidade, porque ela te rouba a energia tão repentinamente que às vezes eu saía para dar uma caminhada, eu estava até na praia dando um trotinho, quando acabava a minha energia, não era gradativa, era de uma vez. Aí eu perdi as forças, eu perdi as forças das pernas. Aí eu tinha que sentar. Aí eu sentava na areia, ficava sentada, às vezes eu conseguia chegar até uma barraca de coco ali, sentava e ficava durante bastante tempo ali até recuperar a energia. Era uma coisa louca. Às vezes eu saía para a rua para fazer uma coisa ou outra, me dava esse cansaço, ou encostava em algum lugar, num poste. Às vezes eu cheguei a sentar na guia da rua mesmo. Aqui chama de meio fio, né? Eu chamo de guia, porque sou paulistana. Guia. Aí eu sento assim na guia ali para poder descansar até que a minha energia voltasse, sabe? Então tem essa particularidade. Mas eu fui praticando atividade muito devagar. Agora, teve uma fase interessante também durante o meu tratamento. Antes até do tratamento, tem a questão mais assustadora, tão assustadora quanto ter o diagnóstico, é você fazer o exame para saber o quanto está agravada a tua doença. Porque você sabe que eu estou com câncer de mama. Ok, mas e aí? Só está na mama, não está na mama, tem metástase, não tem. Então, essa foi uma fase difícil. E eu fui fazer esses exames. Eu fui para um laboratório também em São Paulo. E você já deita na maca tensa, né? Porque você fica, qual é o tamanho do meu gigante, né? O que vai aparecer nesses exames? E eu fiz o exame, que foi como se fosse um scanner, assim, no corpo todo. Quando chegou nas tíbias, a enfermeira, a biomédica perguntou, você pratica esporte? Eu falei, pratico. O que você faz? Eu falei, eu corro. Mas você corre quanto? Você é profissional? Eu falei, não, eu sou amadora. Eu falei a quantidade que eu corri, etc. Porque você tem duas lesões bem importantes nas duas tíbias. Você teve algum acidente? Eu falei, não tive acidente. E aquilo ficou na minha cabeça. E aí uma pessoa vinha, voltava, passava aquele aparelho no O meu semblante. corpo todo. O Nossa, aparelho. chegava na tíbia, nas pernas, aquilo ficava, e uma falava com a outra, olhava no monitor, eu falei, não tá legal esse negócio, não tô gostando, né? Ai, meu Deus, que agonia. Levantei dali, eu quis falar com a médica. A médica resistiu para não me atender, eu falei, doutora, ok, o que eu tenho nas tíbias? Tentou enrolar. Não, mas o que eu tenho? Me fala, né? Não precisa esconder. Já sei que eu tô com câncer, tal. O que é? É o câncer que eu tenho? Não, eu não sei, não posso afirmar. Você tem que ver com o teu oncologista. Mas provavelmente você não vai mais poder correr. Talvez uma hidroginástica, um pilates, uma atividade bem leve. Silvia, aquilo me acabou, sabe? Nossa, eu falei, não tô acreditando. Aí eu falei, bom, aquilo, eu comecei a imaginar, né? Uma pessoa que gosta de correr, uma atividade de impacto, você fazer hidroginástica. Aquilo foi assim muito ruim. Resolvi não falar nada. Quase a notícia de receber o câncer. Nossa! Você não pode correr mais, é pior. Aí eu lembro que eu compartilhei com uma amiga, uma única amiga que era minha intercessora ali de oração, e não falei para ninguém. Tomei a decisão de não falar para ninguém, exceto com o meu médico. Ele disse, Maristela, calma, uma coisa de cada vez, vamos cuidar da tua mama? Mas, doutora, minha perna, Maristela, calma, calma. Não é metástase do câncer. O câncer da mama, ele vai para os linfonodos, ele vai para o pulmão, ele vai para a cabeça, ele não vai lá para a perna. Não existe isso, uma célula que escapa vai até lá, né? Então, calma, uma coisa de cada vez. Ok, doutor, uma coisa de cada vez. Aí eu fiquei quietinha ali, mas com isso na minha cabeça. Quando terminou o meu tratamento, eu peguei aquele envelope daquele laboratório de confiável, de renome, etc e tal. Falei para o meu médico, agora vamos ver o que é isso? Ele, vamos. Me fez o pedido, eu fui lá no Einstein. Entreguei esse envelope e fui repetir o exame.
Aí o médico faz exame, olha, 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 olha. Demorou um pouco, daqui a pouco ele sai, o biomédico veio e falou assim, Maristela, não tá entendendo. Eu falei, o que que você não tá entendendo? Não tem nada nas suas pernas, não tem lesão nenhuma, nem marca de lesão. Eu falei, você não está entendendo, mas eu estou. Eu tenho Deus especialista em milagre. Então, assim, foi uma ótima notícia, foi um presente, porque eu realmente passei durante todo esse tempo com essa preocupação que possivelmente eu não poderia voltar correndo. Então, teve Nossa. essa experiência também. É, você está falando assim que você teve o laboratório, você teve o convênio médico que te ajudou, né? Eu queria saber qual o teu conhecimento nesse sentido. Quem não tem recursos, quem não tem um atendimento particular, consegue fazer isso na rede pública? Eu conheço o Hospital de Barretos, né, que é referência aqui em São Paulo, que faz atendimento, acessando para várias pessoas que não têm condições. Mas eu queria saber como é que está isso na saúde pública. Você tem informação? Olha, olha, existe realmente o Hospital de Barretos é referência. Não é fácil você conseguir um atendimento gratuito lá, você passa por uma triagem. O SUS também faz o atendimento. Tenho várias amigas que se trataram pelo SUS, mas eu vou te dar um depoimento de uma conversa que eu tive a semana passada com uma amiga que trabalha comigo, que está com a mãe se tratando pelo SUS. Eu quis conversar com ela até para compartilhar aqui na live, né? A mãe dela demorou 4 meses para conseguir uma consulta com um oncologista. Conseguindo a consulta com Nossa. o oncologista, ela aguardou 1 ano para começar o tratamento. Então, às vezes, isso é muito tempo, né? O câncer não espera, depende do tipo de doença que você tem, o grau que você tem, é 1 ano, A ele passa idade, né? a fatoridade e tudo mais. Eu sei que o atendimento público, é, a saúde no Brasil ele é muito cara, os convênios ele é muito caro, né? A saúde em geral ela é caríssima. O SUS, eu sei que foi citado como referência agora na pandemia, comparando em alguns países, eu entendo, mas eu resolvi compartilhar uma história que estava muito próxima de mim. E outra questão também é que no SUS, muitas vezes, a mulher, quando no caso é mama, que ela faz a cirurgia, ela não consegue a reconstrução de imediato. Então, ela fica mutilada durante algum tempo. Existem casos que a mulher tem que esperar 5 anos para conseguir uma reconstrução. Nossa. Existem alguns convênios que também levam esse tempo. De acordo com a gravidade da doença, eu não sei qual é o motivo, qual é o protocolo, eu imagino, mas não prefiro não falar porque eu não tenho certeza, mas elas aguardam bastante tempo. Então, isso para a mulher é muito triste. Eu fiz a reconstrução mamária, eu retirei as 2 mamas. Eu tive câncer na mama esquerda, mas eu quis fazer a cirurgia de reconstrução nas duas, então, por opção, porque eu fiz um exame, um mapeamento genético, e foi acusado que eu tenho uma mutação genética, que foi muito conhecida na época da Angelina Jolie, que ela fez a Uhum. cirurgia preventivamente, né, de forma profilática. Eu fiz outras cirurgias profiláticas também com relação ao câncer e resolvi remover as 2 mamas. E aí eu saí do centro cirúrgico já com a reconstrução, né? Então eu não me vi sem mama. Mas algumas mulheres passam por isso, a gente sabe, e isso é muito triste mesmo. E o Muito teu triste. caso, quando você teve o câncer, foi genético? Porque eu queria que você me falasse isso. Tem alguma outra maneira? Porque muitas pessoas acham assim, eu não tenho um histórico de câncer na família, eu não vou pegar, estou livre disso. Né? Eu queria saber Não, quais os fatores que influenciam nisso. olha, eu me deparei com meninas aos 20, 25 anos, 26 anos, tratando de câncer de mama. Com nenhuma mulher na família. Então, a mulher ela tem que tomar cuidado, sim. A mulher que tem casos, o fator genético realmente é um dos fatores.
gente estava falando sobre o tratamento, né, do SUS. E aí eu te perguntei Isso. como é que estava como é que foi isso, né? Os desafios aí de que você foi com laboratórios, tudo, né? Mas eu queria Isso. saber também que você comentasse como é que foi a questão financeira, porque a gente tem esse problema de estar enfrentando uma doença, estar debilitada, né? E também tem essa questão de que a vida continua, as contas estão aí para ser pagas e ainda aumenta por causa dos exames que são caros, né? Eu queria saber como é Uhum. que foi isso, essa sua relação aí com as suas finanças. Eu comentei contigo que eu tive a oportunidade de ser tratada pelo convênio, né, que foi uma grande ajuda, mas muita da despesa do tratamento, por exemplo, no tipo do hospital que eu me tratei, eu tive que pagar as consultas, os honorários médicos, eu tive que pagar. Então, eu tinha uma reserva financeira que me ajudou bastante. Eu sempre tive essa cultura de ter reservas, de poupar para o momento de emergência. E efetivamente o momento chegou. Então, graças a Deus eu tinha essa reserva, que me ajudou É, muito, muitas muito. pessoas sequer começam porque falam isso. Gente, não, eu não posso pensar no pior. Mas não é só, a criação de reserva não é só para o pior. Às vezes é para você fazer uma viagem, para você fazer uma pós-graduação, para aumentar o seu valor de mercado, para você ganhar um aumento salarial, Isso, né? Então, exato, essas exato. coisas. E aí, quando surgir também, acontecer de surgir uma doença grave, como foi o seu caso, você ter essa reserva, né? Uhum, Então, uhum. a importância de se ter a disciplina de juntar, né? E você já tinha, então, essa... Ah, Voltou? voltou. Olha, respondendo, eu tinha a disciplina de ter uma reserva, né, de não gastar tudo que ganha, não, sempre tive essa disciplina. Hoje que eu estou partindo para um conhecimento maior de onde aplicar, né, não deixar na poupança, procurar uma aplicação melhor. Os primeiros passos eu aprendi com você no nosso grupo lá de finanças, né? Muitas dicas eu peguei para mim e hoje eu tenho Uhum. estudado um pouco mais. Eu pretendo chegar aí a aprender a investir em ações, então eu tô indo por esse lado. Mas sem dúvida nenhuma, a reserva financeira fez a diferença. Fez a diferença, foi muito Uhum. importante. Também eu saí do meu Ah, legal. tratamento zerada, zerada, né? O que eu tinha, Mais viva. O que importou, o que importa é que está viva e com Deus exatamente no coração. viva, Porque com exatamente. Deus a gente consegue tudo. Com Deus, com saúde, a gente vai e consegue o que a gente quer, Sim, sim, né? exatamente, exatamente. E também tinha o apoio, né? Você tinha o seu marido também que te ajudava nesse lance, né? Das contas, das despesas. Então, acho que também a gente tem esse porto seguro quando se é casada, né? Quando você é casada, a gente tem esse apoio, é verdade. Foi um apoio também que eu tive na ocasião, né? Hoje eu fiquei Uhum, viúva, sou viúva, mas na ocasião teve esse apoio, com uhum. certeza. Legal. E voltando aí para o assunto da corrida. Aliás, Ah, antes da corrida, eu quero falar agora, como você falou, contou a sua experiência aí com câncer, né? Como é que foi essa história de você começar a compartilhar a sua experiência através de palestras, grupos de pessoas com câncer? Eu queria que ah, você eu já falasse um pouco como é que é esse trabalho. fui até na tua empresa da palestra, hein? Foi uma Foi na honra. Coca-Cola. Foi uma Estamos te honra. esperando lá esse ano novamente, se Deus permitir, Outubro né? Com a Rosa, pandemia. Outubro Rosa tá chegando. Silvia, Isso eu aí. acho, na verdade, que eu não passei por essa experiência para ficar guardada comigo, né? Foi uma experiência Uhum, muito forte, né? E tem uma. Eu posso contar uma história que eu contei na nossa primeira live, e as pessoas depois vieram uhum, me perguntar pelo WhatsApp. Eu gosto muito de história, então tem uma história que está na Bíblia, lá no Velho Testamento, para quem gosta disso, está lá no livro de Êxodo, acho que é Êxodo 14. Os hebreus eles ficaram como escravo no Egito durante 400 anos. E depois você vai entender porque eu estou contando essa história.
Deus fez uma estratégia para libertar esse povo. Aconteceu várias coisas nessa libertação, mas eu quero chegar num ponto que eu acho importante, que fez a diferença na minha vida. Deus deu a estratégia, nomeou Moisés para guiar esse povo, e esse povo fugiu, foram libertos. E eles foram caminhando, caminhando, caminhando. De repente, eles se depararam com o mar. Eles se depararam de frente ao mar. E o Faraó, com seu exército, ficou irado quando soube que o povo tinha fugido. E eles vieram atrás com o exército altamente armados. E aquele povo, diante do mar, olhando para trás, não imagina a cena, vendo aquele exército... Sem ter para onde ir. Sem ter para onde ir, totalmente acurralado. Então, quantas vezes na nossa vida a gente se depara com situações assim, pronto, final de linha, acabou, não dá mais certo, né? Cheguei aqui, o mar, sabe? Aí é muito interessante que diz assim, que Deus ordenou ao povo que marche. Agora, para pensar, marchar, eu estou diante do mar, eu vou marchar para onde, né? Deus poderia falar, abre o guarda-sol, põe uma esteira, fica aqui na praia que eu vou te salvar, eu vou te mandar um transatlântico, eu vou te mandar uma prancha de surf, não. Mas o posicionamento de Deus foi, diga ao povo que marche. Quando o povo marchou, o mar se abriu. Então, isso eu trago para a minha vida, o quê? Quando a gente se depara com adversidade, com problemas na nossa vida, cabe a nós marchar. E Deus abre o mar, né? Então, isso é muito forte. Então, isso eu trouxe para a minha vida. Essa passagem fica na minha vida. Quando eu me vejo assim agora, não tem mais jeito. Aí eu... Só vai. Como diz Juliana, só vai. Marcha, marcha, não para. Que Deus vai, que Deus ajuda. Vai. Então, no meu dia a dia, eu acabo encontrando muitas pessoas com dificuldade. Outro dia, recentemente, eu na corrida encontrei uma moça, uma mulher jovem, bonita, que comenta comigo assim do nada, eu tentei o suicídio porque eu estou me divorciando, meu marido pediu divórcio, saiu de casa. Então, são essas coisas, assim, acaba queimando o meu coração, né? Então, eu uso até a questão quando eu falo de ajudar mulheres, quando eu vou fazer uma palestra nas empresas no Outubro Rosa, eu vou falar da importância de um diagnóstico precoce da mama. Eu vou falar também para a mulher os fatores que podem causar o câncer, que não é só hereditário, tem a questão do tabagismo, tem da alimentação, tem obesidade. Estresse. Ou emocional, que é o mais importante. Se eu pudesse listar todos os motivos, emocional tinha a estrelinha ali brilhando, principalmente quando se fala em câncer de mama, está muito relacionado às emoções, e nós mulheres quase não temos problema com isso, né? Não, imagina, somos plenas. Somos plenas, porque a característica da mulher é absorver tudo, abraçar tudo, e quando ela abraça coisas que não é dela, é peso, né? É peso. Carregar então, a mala dos outros. Carregar a mala dos outros, o problema do outro, e é primeiro filho, marido, trabalho, casa, e quando você vai ver, a mulher está lá na última da fila, se perdendo lá, né? E é esse recado, quando eu vou às empresas falar do câncer de mama, além de trazer essa questão toda da prevenção, dos cuidados com a saúde, eu falo também no aspecto emocional, como essa moça que tentou o suicídio, essas coisas realmente aquecem o meu coração. Então, se Deus permitiu que eu passasse por uma experiência tão grande e Ele me ajudou, me deixou tão valente, porque eu não sou forte, Ele me deixou assim, né? A força veio dele. Imagina! A força veio dele. Então, eu tenho que ajudar outras pessoas. Então, isso para mim é uma questão de missão mesmo. Ah, que legal. Porque a gente fala muito do câncer, da saúde, mas existem outras coisas, né, principalmente nas finanças, que eu falo isso. Gente, a mesma coisa, se você está desequilibrado financeiramente, você
desencadeia a insônia, desencadeia estresse, desencadeia até uma Uhum, doença, né? uhum. O Eu desequilíbrio, a falo, harmonia em casa, né? Tudo isso. o câncer, ele não é só físico, ele pode estar no seu casamento, no seu relacionamento com os filhos, pode estar no seu trabalho, pode estar nas suas finanças, ele pode estar em um monte, ó, várias áreas da tua vida, não é? Exato. Várias E cabe a áreas, nós marchar. exatamente. Marchar, seguir em Machar, frente e exatamente. Machar. Que abrir o mar é com legal. ele, mas é com ele, mas a gente tem Exatamente. que marchar, exatamente. Exatamente, a É gente tem que isso. contar com esse apoio e, lógico, o apoio dos amigos, né? Que tantas amigas aí que Aham, estão na live que te acompanharam aham, desse processo, né? E aham. eu quero agora que a gente fale um pouquinho da sua experiência, como é que foi você completar. Eu estava lá junto, a gente se emocionou, né? Da primeira meia maratona. Como é que foi Aham. isso na sua vida? Porque eu entendo que é muito emocionante a gente quando a gente supera a morte, né? Com Deus no coração e toda corrida que a gente faz é uma superação. Mas eu acho que quando a gente É, completa 21 quilômetros, né, que são quase mais de 2 horas correndo, pelo menos é. no nosso caso, né, que nós somos amadoras, mas assim, a satisfação é muito grande, né, a superação e tudo isso Aham. que aconteceu contigo, eu quero que você conte aí como é que foi. Bom, primeiro, a gente é considerada as loucas da corrida, né, Silvia? É, que Porque levantar às acordar 4 da manhã. 4h30 da manhã feliz, no inverno, Feliz, pensa, feliz, é o chovendo. detalhe. Calçar um tênis, vestir uma camiseta, um shorts e sair correndo na rua não é uma coisa muito normal. Tem amigas que falam, você é louca, né? Cadê a graça? Pra Mas, que isso? para que isso? A corrida, para mim, a primeira coisa que eu gosto de colocar é, é a minha terapia, sabe? É meu antidepressivo, porque durante a corrida as minhas ideias entram, se encaixam, entram na caixinha, eu tomo decisões, tomo decisão pessoal do trabalho, a ficha cai é coisa antiga, agora você faz o download, né? Mudou. Você faz o download de Ótimo, algumas adorei. coisas, né? E isso durante a corrida. Me faz super bem. E outra coisa, participar de prova, você está competindo com ninguém, você está competindo com você mesma, com o seu tempo. E é uma igualdade, porque todo mundo é Maria, todo mundo é João. É do analfabeto ao intelectual. Todo mundo com uma camiseta, com um par de tênis, e todo mundo igual. Então, isso me fascina. Eu gosto muito disso na corrida, né? Então, essa paixão pela corrida. Agora, teve duas coisas. Posso falar a São Silvestre antes Sim, de falar com da. certeza, porque foi quando você descobriu, né, e você estava se preparando Isso. para São Silvestre, teve que adiar, né? Eu tive que adiar. No ano seguinte, eu tinha terminado o meu tratamento com o cabelo bem curtinho ainda, assim, bem assim, nascendo mesmo. Teve a São Silvestre, eu participei. Claro que eu fui caminhando e trotando, não fui correndo, mas foi um troféu para mim. Eu fiz umas fotos durante o tratamento, que eu estava carequinha, e uma das fotos, eu estava com o vestido bem decotado aqui atrás, e aí eu coloquei, com Jesus eu venci o câncer. E eu imprimi essa foto e coloquei aqui na minha camiseta. Porque era um troféu mesmo que eu queria exibir para todo mundo, sabe? Da minha vitória, daquilo que Deus tinha feito na minha vida. E eu fui correr. Uhum. Então foi tremendo, porque eu iniciei a prova lá chorando, emocionada, durante na chegada também. Então foi muito legal. E as pessoas, porque São Silvestre ela é bem festiva, né? E as pessoas foram, Sim. parabéns! E foi muito legal, foi uma energia maravilhosa. Então, essa experiência foi incrível. E a meia maratona, que fizemos na USP. Na USP não, foi no Foi. Jockey. No Jockey. No Jockey? É, ele passa pela USP também, mas eu lembro que é a W21 isso. Foi em Então, São Paulo. nós fomos em São Paulo, ficamos no hotel no final de semana, né? 8 mulheres. 8 mulheres, acordamos todas de madrugada para correr, feliz, né? O detalhe. E fui lá para minha meia maratona. Eu estava bem treinada, eu tive até uma contusão um pouco séria do treino, né? Eu tive canelite, precisei passar por um processo antes da corrida para fazer a prova.
Mas eu comecei a prova cheia de planejamento e estratégia. Eu falei, bom, eu vou fazer primeiro 7 quilômetros, é 21, né? Faço 7, com um trotezinho como se eu estivesse na praia, de boa. Depois os mais 7, eu acelero mais um pouco. Nos últimos 7, eu quero chegar inteira. Comecei a prova assim, toda cheia de estratégia, com relógio, medindo o pace. Silvia, não adiantou nada. Nada, nada, Não nada. adiantou nada. Nada, nada. Comecei a prova, aí veio na minha mente, né, a situação do tratamento, me veio na mente a médica falando que eu ia ter que fazer hidroginástica porque eu não ia conseguir correr, e tudo aquilo que eu passei, etc. Cada quimioterapia, perda do cabelo, enfim, tudo. Veio um filme. Quando eu cheguei, bom, você chegou na minha frente, você corre mais, né, amiga? Você Mas tá em durante o outro percurso eu nível. fiquei gritando, vai Não, Maristela! você Vamos tá no outro Maristela! pace, né? No outro pace você tá. Mas Ah, quando eu cheguei, eu me lembro, olha, eu tô ouvindo a sua voz, eu me lembro da tua voz, mas na hora que eu cheguei na linha, assim, eu chorei muito, mas muito, foi choramos, muito, foi um choramos. show, Foi muito choramos. emocionante. Eu quase não consegui atravessar, porque veio uma emoção, assim, uma gratidão, né? Não tem outro nome, é gratidão tão grande, mas tão grande, tão grande. Ai, foi uma vitória incrível essa minha maratona. Não posso nem falar muito, senão eu comecei a chorar de novo. É, exato. Mas E a gente tinha amigas que também estavam fazendo a meia maratona pela primeira vez, pela né? primeira Então vez, eu entendo que foi exatamente. assim. E essa meia maratona, que é só mulheres, a W21 lá em São Paulo, foi a minha primeira em É. 2014. Então ela é Uhum. só mulher, ela tem todo um outro clima, né, É muito dessa gostoso, questão de é. empoderamento, dessa questão de sororidade, das mulheres se ajudarem, porque a gente, Uhum. né, tem uma cultura que a mulher quer se veste para outra mulher para ficar criticando. Não, gente, a gente tem Ela que se compete ajudar. com a outra o tempo todo, né? É, Não é gente, bem que assim, isso, não. E gente. lá é uma festa Não, tão grande, né? E foi uma não, emoção muito é. legal, porque quando a gente viaja com as pessoas, a gente acaba conhecendo mais, né? A gente acaba Aham, conversando, a gente para essa pausa de largar o celular, que a gente fica com a cara no celular o tempo todo, né? Então a gente se uhum, conhece mais e a corrida permite isso também. Até nos treinos na praia, né? A gente para um tempo para conversar, para falar, e até mesmo a moça que desabafou contigo que tentou suicídio e tal. Então, uhum, e é o que você falou, todo mundo é João, todo mundo é Maria, e todo mundo uhum. se iguala ali. Eu acho que isso Exatamente, é o mais importante. E quando você é. compartilha a sua experiência com outras mulheres e tudo que aconteceu com você, faz de você, nossa, a admiração enorme porque eu tenho por você. E obrigada por Ah, compartilhar novamente aqui toda essa aham, emoção que a gente viveu, né? Que a gente vai ter muitas corridas ainda pela frente. uhum. E é isso, eu queria te agradecer. E a pergunta aí final, o que, que é riqueza para você? Olha, riqueza para mim, eu gosto muito do termo que você usa, liberdade, mas ela também é tranquilidade, sabe, Silvia? A gente tem algumas crenças limitantes que vêm lá da infância, muitas vezes, que dinheiro não é uma coisa boa, Não nasce em que o árvore? foco não nasce em árvore, é um monte de coisa boba que a gente acaba ouvindo. Ganhar dinheiro licitamente, ele é muito bom. Ele é bom sim. O que não é bom é você ter o foco, viver em função dele. Mas o dinheiro ele é bom, ele te traz uma série de coisas boas, ele te traz tranquilidade. Agora, daqui a pouco, na aposentadoria, você ter recurso para ter qualidade de vida numa aposentadoria, né, numa idade mais avançada, é muito importante. Viajar, Silvia, viajar. Tem coisa melhor que viajar. Ah, Só que delícia, dinheiro para adoro. viajar, amiga. É muito bom. É É muito muito bom. bom. Então, assim, tranquilidade, dinheiro para mim. A Seria riqueza para isso. você é a tranquilidade. Porque saúde, graças a Tranquilidade. Deus, agora tá tudo em ordem. Tudo em ordem, tá tudo em ordem, graças a Deus, mas a gente não pode perder o foco, né? Não pode perder o foco, a É, gente tem que estar se cuidando sempre.
Exatamente. E graças a Deus, graças a ao diagnóstico precoce, também você conseguiu superar, né? Porque eu acho que é Sem importante dúvida. você, como você já tinha o conhecimento, né, da doença e já fazia os exames periódicos, isso é o mais importante, né, que a gente quer destacar aqui na live. Quero Uhum. agradecer imensamente aqui todas as amigas aí que Nossa, quanta participaram, gente amigos também querida. que entraram. É, Gente, obrigada muita por gente tudo. querida. Obrigada, Uma Silvia. ótima semana para vocês e agora vai ficar Obrigada. gravada. Eu me sinto assim honrada pelo convite, por estar aqui, para participar mais uma vez. Sexta-feira fizemos uma, não foi gravada. Essa vai ficar, né? Você Vai, promete, né, essa vai. Silvia? Agora já Então mudei a tá bom. configuração, agora vai ficar. Mudou. Então tá bom, minha amiga. Obrigada. Eu queria Obrigada, agradecer o viu? carinho de todos que participaram. Gente, olha, amigas novas que estão aí, vários comentários. Olha o Sidney, tudo bem, Sidney? Obrigada, viu, pelo carinho de ter participado. Andréia. Ai, a Lívia Vera, quer outras. Parada, que Faremos várias linda. outras. É uma vitoriosa também. A minha mãe ficou muito triste que ela perdeu a outra. Ela está aqui, a minha irmã. Um Ah, beijo que para legal. vocês. Então tá bom, Isso aí, Cid. gente. Então, só para avisar que as próximas semanas aí, cada semana eu faço uma live com uma amiga para contar sobre as suas Uhum, experiências de vida, seus desafios uhum, financeiros. E aqui, quem uhum, quiser seguir o canal Grandes Liberdades, dá dicas sobre educação financeira, sobre organização e como tratar do seu uhum. dinheiro para você ter liberdade para viajar, liberdade para trabalhar, liberdade para você fazer o que você quiser da sua vida. Correr na praia, né, que também é tão bom. Viajar, viajar, viajar. É Viajar, isso. viajar, viajar. Um beijo, querida. Obrigada por Beijo. tudo e boa Beijo a semana. todos, viu? Beijo, foi um Tchau, tchau, prazer. gente. Tchau, tchau. Obrigada.